Às vezes me pergunto se as paredes desta casa véia podem contar história. Se pudessem, acho que iam preferir ficar caladas como eu fiquei por tanto tempo. Meu nome é Francisca Albuquerque dos Santos, mas por essas bandas do sertão potiguar, todo mundo me conhece como Quinha. Hoje tenho 87 janeiros nas costas e dizem que sou um exemplo de fortaleza, uma mulher que criou 5 filhos, viu o marido partir dessa para melhor e ainda está aqui, firme que nem mandacaru. Se soubessem, a verdade está escondida nessas mãos enrugadas que agora trançam palha de carnaúba, num movimento tão antigo quanto meus segredos. Desde que a notícia do que aconteceu com Toninho se espalhou pelo São José do Seridó, os olhares mudaram. Uns com pena, outros com desconfiança. Mas nenhum sabe de verdade o que passei. O que passo. O que ainda vai passar. A história que vou contar agora nunca saiu da minha boca antes, mas já sangrou por dentro de mim mais que ferida aberta. Acordo todo dia com o primeiro cantar do galo, antes mesmo do sol aparecer por trás da serra. Gosto desse momento quando o mundo ainda está calmo e posso respirar sem o peso do dia. Preparo meu café forte no fogão a lenha, nunca me acostumei com esse negócio de gás, e vou alimentar os passarinhos no terreiro. Tenho 3 gaiolas, um canário da terra, um galo de campina e um azulão que canta tão bonito que até dói no peito. Às vezes me pergunto se devia soltar eles. Mas aí lembro que criatura acostumada com prisão nem sempre sabe voar quando a porta se abre. Depois cuido das minhas plantas. As samambaias vieram comigo quando mudei para essa casa. Tem umas que estão aí desde os anos 80, sobrevivendo à seca e ao abandono, igualzinho a mim. A vizinhança diz que tenho mão boa para planta. O que eles não sabem é que cada vaso desses guarda uma lágrima que não pude derramar na frente dos outros. Domingo é dia de receber Toninho. Era, meu Deus, era! O costume ainda está aqui, grudado em mim. Todo domingo ele chegava para almoçar, trazia um refrigerante, uma besteirinha qualquer. Na frente dos outros era só agrado. Meus outros filhos achavam que ele era o mais cuidadoso, o mais preocupado com a mãe viúva. Eu mexia a panela de feijão e sentia aquele aperto no estômago, aquela ansiedade que começava de manhã cedo, quando eu ia para a missa. Padre Damião dizia que a gente precisava perdoar 70 vezes 7, carregar a cruz com dignidade. E eu voltava para casa pensando que talvez fosse meu castigo mesmo, que eu não tinha sido boa o suficiente, que era a aprovação que Deus mandou. Toninho chegava, beijava minha testa na frente de quem tivesse e esperava todo mundo ir embora. Aí o sorriso sumia. Na estante da sala tem uma santinha, Santa Rita das Causas Impossíveis. O povo acha que rezo para ela por causa do reumatismo que não tem cura. Mas era por outra libertação que eu implorava, de joelhos no chão frio, quando a casa ficava vazia. Joaquim morreu faz 15 anos. Deu um troço no coração enquanto capinava o quintal. Foi melhor assim, de repente. Não teve tempo de pedir perdão por fechar os olhos para o que acontecia debaixo do teto dele. Joaquim não era um homem ruim, só era fraco. Era do tipo que acreditava que certas coisas não devem sair de dentro de casa, que problema de família se resolve em família. O povo daqui respeitava ele demais. Joaquim dos Santos, funcionário exemplar da prefeitura, construiu essa casa tijolo por tijolo, nunca deixou faltar nada, criou os 5 meninos direito, menos um. Menos aquele que ele nunca conseguiu olhar nos olhos depois daquela tarde de trovoada, quando pegou ele no quarto dos fundos comigo. Joaquim saiu, bebeu 3 dias seguidos no bar do seu Manuel, voltou calado e nunca mais tocou no assunto. Foi aí que entendi que estava sozinha nessa cruz. Quando ele partiu, pensei que as coisas iam mudar. Mas Toninho já era homem feito, com negócio próprio, respeitado. A prisão só ficou mais apertada, as correntes mais pesadas. E agora? Agora tem esse vizinho novo, seu Ernesto, que apareceu faz uns 6 meses. Veio do sul, aposentado, professor de não sei o quê. Começou a aparecer aqui para tomar café,
interessado nos meus bordados, perguntando da história desse lugar. No começo desconfiei. Gente da cidade grande geralmente não dá muita confiança para a véia do interior. Mas tem algo nos olhos dele, uma tristeza familiar. Ele olha para mim de um jeito diferente, como se enxergasse além das rugas, além do sorriso ensaiado. Outro dia me trouxe um livro, disse que era de poesia. Eu ri e contei que só fiz até a 4ª série, que letra miúda me dá dor de cabeça. Ele sentou no alpendre e leu para mim com aquela voz calma. Era sobre pássaros que quebram as gaiolas. Senti um arrepio. Será que ele sabe? Será que os olhos de quem sofreu reconhecem o sofrimento nos outros? Os pesadelos voltaram depois disso, mais fortes, mais reais. Acordo suada com a sensação das mãos dele me segurando. 40 anos sendo sombra dentro da minha própria casa. 40 anos sendo menos que gente. Até quando, meu Deus? Até quando? A vizinhança me vê como a matriarca forte, a senhora que enfrenta a vida com fé e resignação. Se soubessem que por trás desse rosto enrugado existe uma mulher que nunca viveu de verdade. As netas me visitam, trazem os bisnetos, tiram foto comigo para mostrar nas internets, dizendo que sou exemplo de superação. Se eu contasse, se eu abrisse a boca para dizer o que acontecia quando todos iam embora, será que iam acreditar? Ou será que iam dizer que é coisa da minha cabeça que velho inventa história? O tremor nas mãos começou há uns 5 anos. O médico do posto disse que é da idade. Mas eu sei que não é. É medo. Um medo que criou raiz dentro de mim, que só piora quando escuto o portão rangendo no domingo. Tem dias que penso que não posso morrer ainda, que tem algo que preciso fazer antes de encontrar com Deus face a face. Não sei o que é, mas sinto que o tempo está acabando, que alguma coisa vai acontecer. Talvez seja só pressentimento de véia. Ou talvez seja Santa Rita finalmente ouvindo minhas preces, preparando o caminho para minha libertação, mesmo que venha tarde demais. Seu Ernesto apareceu de novo hoje, quando eu estava no alpendre trançando meus chapéus de palha. Chegou manso, com aquele jeito dele de quem pede licença até pro vento passar. Trouxe uma mudinha de pimenta do reino e perguntou se podia plantar no meu quintal. Disse que, em troca, vinha cuidar dela de vez em quando. Achei esquisito. Um homem da idade dele, sozinho naquela casa grande, querendo plantar coisa na terra dos outros. Mas deixei. Enquanto ele mexia na terra, notei que tinha mãos de quem trabalhou pesado, diferente do que se espera de um professor. Comentei isso e ele ficou calado um tempo. Só depois falou que nem todo aprendizado vem dos livros. Fiquei reparando no jeito dele de se acocorar perto da terra, como se estivesse conversando com ela em silêncio. Me contou que veio do sul depois que a esposa morreu. Queria recomeçar num lugar onde ninguém conhecesse sua história. Quando perguntei qual era essa história, ele sorriu daquele jeito triste e disse que cada um carrega seus baús fechados. Entendi na hora. Baús fechados eu conheço bem. Tenho um quarto cheio deles. Os pesadelos pioraram depois que Toninho veio no último domingo. Nunca tinha sido tão ruim. Ele chegou alterado, tinha bebido, reclamou da comida fria, do café fraco, da casa empoeirada. Os vizinhos ouviram os gritos, mas aqui ninguém se mete em briga de família. Isso foi antes dele me arrastar para o quarto dos fundos, aquele que mantenho trancado a maior parte do tempo. Acordei de madrugada com o coração batendo que nem martelo e a roupa de dormir ensopada de suor. Parecia que podia sentir o peso dele ainda sobre mim, o cheiro de cachaça, as palavras que ele sempre dizia no meu ouvido. Isso é nosso segredo, maninha, sempre foi. Me levantei e fui até a cozinha, bebi água, olhei pela janela. A lua estava tão clara que dava para ver o quintal todo, a cerca de madeira, a casa de seu Ernesto com uma luz fraca acesa. Será que ele também não dormia? Ou será que só esqueceu a lamparina ligada? Fiquei ali um tempão, pensando em como seria se eu tivesse tido coragem 40 anos atrás. Se tivesse gritado, se tivesse contado para alguém, se tivesse saído correndo e nunca mais voltado. Mas para onde eu iria?
com 5 fios pequenos, sem estudo, sem dinheiro, numa terra onde mulher sozinha é mal falada? E agora, véia desse jeito, o que eu podia fazer? Meu tempo já não passou? Ontem, quando estava assistindo o Jornal da Tarde, deu uma reportagem sobre uma mulher que denunciou o próprio filho por abuso. O repórter falava com aquela voz séria, mostrando a delegacia, entrevistando o doutor delegado. Senti um negócio estranho na boca do estômago. A vizinha, dona Zefinha, que estava assistindo comigo, cuspiu no chão e disse que era uma vergonha, que essa mãe não prestava, que filho é filho até na desgraça. Fiquei calada, olhando para o crochê no meu colo, os pontos todos errados de tanto que minha mão tremia. Depois ela perguntou se eu estava me sentindo bem, que eu estava branca, que nem papel. Menti que era pressão baixa, mas era outra coisa. Era como se aquela mulher da televisão tivesse feito o que eu nunca consegui. Como se ela tivesse sido corajosa por nós duas. Quando Zefinha foi embora, chorei abraçada com a almofada para ninguém escutar. Não sei nem dizer se era de tristeza ou de raiva de mim mesma. Tem dias que fico pensando se vou morrer carregando esse segredo. Já vi tanto enterro nessa vida. Enterrei meus pais, meu marido, amigos de juventude, até um dos meus fios que morreu novo num acidente de moto. Em cada um desses enterros, enquanto o povo rezava, eu ficava imaginando como seria quando chegasse minha vez. Quem ia chorar de verdade? O que iam dizer no velório? Lá se vai Dona Quinha, mulher forte, mãe dedicada, avó amorosa. Ninguém ia saber que eu morri aos pouquinhos cada vez que aquela porta se fechou, que vivi menos da metade da vida que podia ter vivido. Outro dia me peguei pensando uma coisa feia. Estava na cozinha descascando macaxeira e o pensamento veio assim, sem avisar. E se Toninho morresse antes de mim? A faca escorregou e cortei o dedo. O sangue pingou na tábua de madeira, vermelho vivo. Fiquei olhando aquilo como se fosse um sinal, assustada com meus próprios pensamentos. Pedi perdão a Deus na mesma hora. Mas o pensamento voltou outras vezes. Será pecado desejar liberdade? Hoje cedo, seu Ernesto apareceu de novo. Dessa vez trouxe um pacote de café especial, que disse que comprava quando morava no sul. Perguntou se podia preparar para mim experimentar. Deixei. Enquanto ele mexia na minha cozinha como se conhecesse ela há anos, falou sobre a sobrinha que estava sofrendo violência do marido e não conseguia sair de casa. Fiquei desconfiada. Por que ele estava me contando isso? Será que alguém falou alguma coisa? Será que depois de tanto tempo os outros estavam começando a desconfiar? Ele continuou, disse que finalmente convenceu ela a denunciar o homem, que estava ajudando ela a se mudar para outra cidade. Falou que a gente sempre tem escolha, mesmo quando parece que não tem, que nunca é tarde demais. Me olhou de um jeito estranho quando disse isso, como se estivesse falando em código. O café ficou forte e doce, diferente do que eu estou acostumada. Quando ele foi embora, fiquei pensando naquela conversa. Será que era só coincidência? Ou será que tem coisas que ficam escritas na gente, mesmo quando a boca não diz nada? Aquela noite sonhei com o mar. Eu nunca vi o mar de verdade, só na televisão. No sonho, eu estava caminhando na água e não afundava. Amanhã é domingo, dia de Toninho vir almoçar. Já estou com aquele nó no estômago que sempre aparece na véspera. Separei o feijão para deixar de molho, limpei a casa toda, mesmo com as juntas doendo. Como se deixar tudo perfeito pudesse evitar a tempestade. Bobagem de véia medrosa. Minha neta Luísa ligou hoje. Disse que vai passar aqui depois da faculdade na semana que vem. Essa menina é diferente dos outros netos. Não sei explicar, mas parece que ela consegue enxergar além do que eu mostro. Das últimas vezes que veio, ficou me perguntando se eu estava feliz, se tinha alguma coisa me incomodando. Quase contei. Quase abri a boca. Mas aí lembrei que ela respeita demais o tio Toninho, que todo mundo acha ele um santo por cuidar da mãe véia. Como é que eu ia destruir isso? Como é que eu ia fazer ela carregar esse peso também? Nessa idade que você está agora, minha filha, você merece conhecer essas histórias
que não tiveram coragem de serem contadas antes. Talvez você esteja passando por algo parecido, talvez conheça alguém que está. Se você estiver assistindo até aqui, continue comigo, porque o que vou revelar a seguir pode ajudar você ou alguém que você ama a encontrar uma saída, mesmo quando parece que todas as portas estão trancadas. Nunca vou esquecer aquela manhã de domingo. O céu amanheceu diferente, com umas nuvens pesadas que prometiam chuva, mas não caía uma gota. Parecia que até o tempo estava segurando a respiração. Levantei cedo, como sempre, para preparar aquele almoço que já virou obrigação. Feijão verde com carne de sol, arroz soltinho, macaxeira cozida, aquela salada que Toninho finge que come só para dizer depois que tô velha e não tempero mais como antes. Quando estava batendo a massa do bolo de milho, escutei um barulho no quintal. Era seu Ernesto, regando a tal pimenteira que ele plantou. Achei estranho ele estar ali tão cedo, ainda mais num domingo. Ele ergueu a mão num cumprimento e ficou por lá, mexendo na terra, aparando umas folhas secas do pé de acerola. Voltei para minha lida, mas de vez em quando espiava pela janela da cozinha. Tinha algo de diferente no jeito dele hoje, uma inquietação que não combinava com aquele homem sempre tão calmo. O sino da igreja de São José bateu chamando para a missa, mas pela primeira vez em muitos anos, não fui. Senti que precisava ficar em casa, como se alguma coisa importante fosse acontecer. Por volta das 11, o carro de Toninho estacionou na frente de casa. O motor roncando mais alto que o necessário, do jeito que ele gosta, para todo mundo saber que chegou. Pela janela, vi quando ele desceu batendo a porta com força. Estava de óculos escuros, mesmo com o dia nublado, e trazia uma garrafa na mão. Meu coração disparou na mesma hora. Toninho bebendo antes do almoço nunca era bom sinal. Ele entrou sem bater, gritando meu nome pela casa, reclamando que a porta não estava trancada, que eu ia acabar sendo roubada por causa da minha teimosia. Foi direto para a geladeira, pegou uma cerveja e sentou na mesa da cozinha, me olhando preparar a comida. Começou a falar do trabalho, de como o negócio dele estava crescendo, de como era respeitado na cidade. Depois partiu para reclamar da ex-mulher, que, segundo ele não prestava, vivia querendo mais pensão para os filhos. A cada gole da cerveja, a voz dele ficava mais alta, os olhos mais vidrados. Eu só respondia com sim e não, concentrada em não deixar a panela de pressão explodir. Não era só o feijão que podia explodir ali. Coloquei o almoço na mesa, rezei em silêncio como sempre faço e servi o prato dele primeiro. Mas Toninho mal tocou na comida. Disse que não estava com fome, que queria falar comigo sobre um assunto sério. Senti o estômago afundar. Ele empurrou o prato, derramando um pouco de molho na toalha branca, e chegou à cadeira mais perto da minha. Falou que estava pensando em vender a casa dele, a que ficou no divórcio, e vir morar comigo de vez. Que eu já estava muito velha para morar sozinha, que os vizinhos comentavam que não ficava bem. Enquanto falava, sua mão foi pousando no meu braço, apertando de leve, daquele jeito que só eu conhecia o significado. Disse que assim ele podia cuidar de mim todos os dias, não só nos domingos. A saliva secou na minha boca. 40 anos fugindo de segunda a sábado, e agora ele queria todos os dias da semana. Tentei argumentar que gostava da minha independência, que já estava acostumada, que as meninas vinham me visitar sempre. Ele deu um soco na mesa que fez os pratos pularem. Gritou que eu estava rejeitando a ajuda dele, que era uma velha ingrata, que depois de tudo que ele fazia por mim, eu ainda tinha o despautério de recusar. Foi aí que a porta da cozinha se abriu. Seu Ernesto estava parado ali, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Calmo por fora, mas com uma tempestade nos olhos. Pediu desculpas pela intromissão, disse que tinha ouvido gritos e ficou preocupado. Toninho levantou na mesma hora, perguntando quem era aquele velho metido que entrava na minha casa sem ser convidado. Seu Ernesto se apresentou, estendeu a mão, educado como sempre. Toninho não aceitou o cumprimento. Começou a dizer que eu andava muito assanhada para a idade, recebendo o homem em casa,
que isso não era comportamento de senhora de respeito. A cada insulto, eu me encolhia mais na cadeira, o velho hábito de tentar desaparecer. Mas seu Ernesto não se intimidou. Com uma voz controlada, sugeriu que Toninho fosse embora, que voltasse outro dia quando estivesse mais calmo. Foi a gota d'água. Meu filho avançou para cima dele, agarrando a camisa do velho, empurrando ele contra a parede. Falou que ia ensinar aquele intrometido a respeitar família alheia. Foi quando seu Ernesto disse aquelas palavras que mudaram tudo. Eu sei o que você faz com sua mãe. Sei desde o primeiro dia que te vi tratando ela como propriedade. Conheço bem o seu tipo. O tempo parou naquele instante. O rosto de Toninho transformou completamente, passando da raiva para o pânico em segundos. Ele soltou seu Ernesto e deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Começou a rir, um riso nervoso, forçado, dizendo que o velho estava louco, que não sabia do que estava falando. Olhou para mim, esperando que eu concordasse, que eu desmentisse. Mas pela primeira vez em 40 anos, não consegui fingir. Fiquei parada, olhando para o chão, as lágrimas escorrendo silenciosas. Aquele meu silêncio foi a confirmação que seu Ernesto precisava. Vi quando ele tirou algo do bolso. Só depois entendi que era um canivete e falou baixinho só para Toninho ouvir. Você vai sair agora e nunca mais vai pisar nessa casa. Nunca mais vai encostar um dedo nela. Ou eu juro por Deus que acabo com você. Toninho olhou para o canivete, depois para mim, e soltou uma risada. Disse que eu ia me arrepender, que ia contar para todo mundo que a santinha da Dona Quinha estava de caso com o vizinho, que ia me deixar falada na cidade inteira. Saiu batendo a porta com tanta força que o quadro de Santa Rita caiu da parede e o vidro quebrou. Fiquei ali, paralisada, enquanto seu Ernesto recolhia os cacos de vidro do chão. Ele me ajudou a sentar, me trouxe um copo d'água, esperou minha respiração acalmar. Não perguntou nada, não exigiu explicações. Só ficou ali, uma presença silenciosa e paciente. Quando finalmente consegui falar, as palavras saíram atropeladas como uma água represada que encontra uma fresta na barragem. Contei tudo, desde o começo. Como tudo começou quando Toninho tinha 16 anos e eu ainda era jovem e bonita. Como Joaquim descobriu uma vez e preferiu fingir que não viu. Como o medo foi virando uma prisão cada vez mais apertada, até eu nem conseguir mais imaginar uma vida diferente. Como eu me odiava por não conseguir impedir, por às vezes achar que eu merecia aquilo de alguma forma. Seu Ernesto me escutou sem julgar, segurando minhas mãos trêmulas entre as dele. Quando terminei, ele me contou sua própria história. Como foi abusado por um tio na infância, como nunca conseguiu contar para ninguém, como reconheceu os sinais em mim porque carregava as mesmas cicatrizes, como tinha prometido a si mesmo que nunca mais fecharia os olhos para o sofrimento de outra pessoa. Naquela tarde, sentados na minha cozinha, dois velhos compartilhando feridas que nunca cicatrizaram direito, algo silencioso foi decidido entre nós. Não falamos sobre isso diretamente, mas ambos sabíamos que aquela situação não podia continuar, que algo precisava mudar, mesmo que depois de tanto tempo. O que eu não imaginava era o preço que essa mudança cobraria. 3 dias depois, a notícia chegou como um trovão em céu aberto. Estava no quintal, colhendo uns pés de coentro para temperar o peixe, quando Dona Zefinha apareceu esbaforida no portão. Mal conseguia falar direito, as palavras se embaralhando na língua. Toninho morreu, Dona Quinha, mataram seu filho. Isso faz quase 1 mês, mas lembro como se fosse agora. Meus joelhos fraquejaram, tive que me segurar na cerca para não cair. Não foi a dor que me derrubou como todo mundo pensou. Foi outra coisa que não sei nem nomear direito, uma mistura esquisita de alívio e culpa que encheu meu peito de uma vez só. Zefinha continuava falando, mas as palavras chegavam distorcidas nos meus ouvidos, como se eu tivesse debaixo d'água. Acharam ele no escritório. Uma facada só, certeira. Nada foi roubado. A polícia está dizendo que foi crime de vingança.
Meu Deus do céu! O que será que Toninho fez para merecer um fim desses? O mundo escureceu na minha frente. Me levaram para dentro, me deram água com açúcar, chá de cidreira. O povinho já começava a chegar, aquele zum, zum, zum de cidade pequena quando acontece uma desgraça. A notícia voou mais rápido que vento. Logo a casa estava cheia de gente, uns que eu nem conhecia direito, e todo mundo olhando para mim esperando o papel da mãe destroçada. Foi aí que me dei conta. Seu Ernesto não estava entre eles. No velório, usei preto fechado, como manda o figurino. O caixão de Toninho ficou exposto na sala da funerária, a mais cara da cidade, que os outros filhos fizeram questão de pagar. Uma coroa de flores em cima, com uma faixa escrito Saudades Eternas. As beatas da igreja revezavam no terço, ave-marias sussurradas entre lágrimas de gente que nunca soube que tipo de homem meu filho realmente era. Fiquei sentada na primeira fileira, imóvel como uma estátua, as mãos cruzadas no colo, os olhos secos. As pessoas chegavam, me abraçavam, diziam aquelas coisas que se diz nesses momentos, que Deus sabe o que faz, que Ele está num lugar melhor, que foi muito cedo, uma vida inteira pela frente. A cada abraço eu repetia obrigada como se tivesse ensaiado. Meus outros filhos, noras, netos, todos de olhos vermelhos, indignados com a violência, jurando que a justiça seria feita. E eu ali, carregando meu segredo como uma pedra no peito, pensando que se eles soubessem, talvez não chorassem tanto. As horas se arrastavam. De vez em quando pegava me perguntando onde andava seu Ernesto. Por que não veio me dar os pêsames como todo mundo? Será que tinham descoberto alguma coisa? Será que ele tinha... Não, não podia ser. Ele era um homem bom, tinha me escutado, me entendido. Mas aquelas palavras dele naquele domingo ecoavam na minha cabeça. Eu juro por Deus que acabo com você. Balancei a cabeça, mãe, afastando o pensamento como quem espanta a mosca. Era coincidência, só podia ser. Depois do enterro, a casa encheu de novo. Aquele entra e sai, panelas de comida chegando, café sendo servido, os vizinhos se revezando para não me deixar sozinha, como se eu tivesse medo da solidão justo agora. O que eles não entendiam é que pela primeira vez em 4 décadas eu podia respirar sem o peso daquela ameaça constante. Claro que não podia demonstrar isso. Então continuei o papel, recebendo os pêsames, agradecendo as visitas, os olhos baixos em respeito ao luto que todos esperavam que eu sentisse. À noite, quando finalmente consegui ficar sozinha, tranquei as portas e fui direto para o quarto dos fundos. Aquele quarto que eu evitava como o diabo foge da cruz. Abri a porta devagar, como se ainda pudesse encontrar Toninho lá dentro. O cheiro de mofo invadiu minhas narinas. As paredes descascadas, a cama antiga com o colchão manchado, as cortinas amareladas pelo tempo. Quantas vezes quis tocar fogo nesse quarto? Quantas vezes pensei em simplesmente derrubar essa parede e fingir que esse pedaço da casa nunca existiu? Fiquei parada na porta, olhando cada canto, cada sombra. Depois fui até o armário velho e tirei de lá um lençol branco, desses de casal. Cobri a cama, o criado mudo, a cadeira de balanço, como se tivesse cobrindo um defunto. Ou talvez enterrando meu próprio passado. Na manhã seguinte, acordei com batidas na porta. Era o delegado Firmino, acompanhado de 2 policiais. O coração quase saiu pela boca. Firmino cresceu junto com meus filhos, me conhecia desde menino. Tirou o chapéu quando entrou, pediu licença, sentou no sofá da sala. Dona Francisca, a senhora sabe de alguém que pudesse querer fazer mal ao seu filho? Algum inimigo? Alguma desavença? Sacudi a cabeça, as mãos apertando o terço com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Disse que Toninho era um homem bom, respeitado, que não tinha inimizades que eu soubesse. A mentira saiu fácil, como todas as outras que contei ao longo da vida. Firmino anotava tudo num caderninho balançando a cabeça. Depois perguntou sobre o vizinho novo, seu Ernesto. Se eu sabia de onde ele tinha vindo, se conhecia o passado dele.
De novo aquele frio na barriga. Respondi que ele era um bom vizinho que me ajudava com as plantas, que parecia ser um homem decente. O delegado trocou um olhar com os outros policiais. Dona Quinha, seu Ernesto sumiu. A casa dele está vazia. Ninguém sabe para onde foi. A senhora notou algo estranho no comportamento dele nos últimos dias? Engoli seco. Vi as imagens daquele domingo passando na minha cabeça como um filme. Seu Ernesto enfrentando Toninho, a ameaça velada, o canivete. Mas minha boca disse outra coisa. Não, seu delegado, nada fora do normal. Ele comentou que ia visitar uns parentes no interior. Deve ter sido isso. Quando eles finalmente foram embora, me tranquei no banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago. Os dias foram passando, um igual ao outro. O povo da cidade já começava a falar de outra coisa. A vida seguindo seu rumo como sempre segue. Mas eu não conseguia parar de pensar em seu Ernesto. Onde estaria? Teria sido mesmo ele? E se for, por que fez isso? Por mim? Quem deu a ele esse direito? De noite, deitada na cama, ficava escutando cada barulho da casa velha, imaginando que talvez ele voltasse, que batesse na minha porta, que me explicasse. Comecei a limpar a casa com uma fúria que não sentia há anos. Esfregava o chão, lavava as paredes, areava as panelas até os braços doerem, como se pudesse limpar também a culpa, os pensamentos, a confusão que se instalou na minha cabeça. Meus outros filhos ligavam todo dia preocupados. A polícia não tinha pistas, a investigação esfriando como comida esquecida no prato. José, meu segundo filho, insistia que eu fosse morar com ele em Natal. Dizia que não era bom eu ficar sozinha depois de tamanha tragédia, que a casa tinha muita lembrança, que eu precisava de companhia. Recusei todas as vezes. A ideia de sair daqui, de deixar essa casa onde passei minha vida inteira, me dava um desespero danado. Não pelos bons momentos, que foram poucos, mas porque, de alguma forma estranha que nem eu mesma entendia direito, sentia que minha libertação começou aqui e precisava terminar aqui também. Uma semana depois do enterro, recebi uma carta. Sem remetente, sem endereço, só meu nome escrito com letra caprichada. Dentro, apenas algumas linhas escritas à mão. Dona Francisca, não peço perdão pelo que fiz porque sei que algumas ações não merecem perdão. Mas quero que saiba que não me arrependo. Conheço essa dor que a senhora carregou por tanto tempo, porque também a carreguei. Há males que só acabam quando cortamos pela raiz. A senhora merece viver seus últimos anos em paz, sem medo. Espero que um dia consiga olhar para trás sem que doa tanto. Que Deus a proteja. Não tinha assinatura, mas sabia que era dele. Li e reli aquelas palavras até quase decorar. Depois queimei o papel no fogão a lenha e joguei as cinzas no quintal, misturando com a terra onde crescia a pimenteira que ele plantou. Naquela noite, pela primeira vez, não tomei o calmante que o médico tinha receitado para o meu luto. Deitei na cama, olhando para o teto, sentindo uma coisa estranha no peito. Não era bem alívio, nem gratidão, nem revolta. Era como se um nó muito apertado finalmente começasse a afrouxar, depois de tanto tempo que eu nem lembrava mais como era respirar sem ele. Quando o sono finalmente veio, não sonhei com Toninho, nem com sangue, nem com culpa. Sonhei com o mar de novo, aquele mar que nunca conheci de verdade, mas dessa vez não estava só caminhando na água. Estava nadando, me afastando da praia, livre e sem medo de afundar. Vocês devem pensar que sou uma velha cruel por não chorar a morte do próprio filho. Talvez sejam. Mas antes de julgar, pergunte a si mesmo: quanto tempo você suportaria viver aprisionado dentro da sua própria casa, do seu próprio corpo, antes que qualquer saída parecesse aceitável? Se você está interessado nessa história até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Suas reações me mostram que não estou sozinha, que alguém mais precisa ouvir que mesmo depois de décadas de silêncio, ainda é possível encontrar algum tipo de libertação. 3 dias depois,
a notícia chegou como um trovão em céu aberto. Estava no quintal, colhendo uns pés de coentro para temperar o peixe, quando Dona Zefinha apareceu esbaforida no portão. Mal conseguia falar direito, as palavras se embaralhando na língua. Toninho morreu, Dona Quinha, mataram seu filho. Isso faz quase um mês, mas lembro como se fosse agora. Meus joelhos fraquejaram. Tive que me segurar na cerca para não cair. Não foi a dor que me derrubou como todo mundo pensou. Foi outra coisa que não sei nem nomear direito. Uma mistura esquisita de alívio e culpa que encheu meu peito de uma vez só. Zefinha continuava falando, mas as palavras chegavam distorcidas nos meus ouvidos, como se eu tivesse debaixo d'água. Acharam ele no escritório. Uma facada só, certeira. Nada foi roubado. A polícia está dizendo que foi crime de vingança. Meu Deus do céu! O que será que Toninho fez para merecer um fim desses? O mundo escureceu na minha frente. Me levaram para dentro, me deram água com açúcar, chá de cidreira. O povinho já começava a chegar, aquele zum, zum, zum de cidade pequena quando acontece uma desgraça. A notícia voou mais rápido que vento. Logo a casa estava cheia de gente, uns que eu nem conhecia direito, e todo mundo olhando para mim, esperando o papel da mãe destroçada. Foi aí que me dei conta. Seu Ernesto não estava entre eles. No velório, usei preto fechado como manda o figurino. O caixão de Toninho ficou exposto na sala da funerária, a mais cara da cidade, que os outros filhos fizeram questão de pagar. Uma coroa de flores em cima, com uma faixa escrito Saudades Eternas. As beatas da igreja revezavam no terço, ave-marias sussurradas entre lágrimas de gente que nunca soube que tipo de homem meu filho realmente era. Fiquei sentada na primeira fileira, imóvel como uma estátua, as mãos cruzadas no colo, os olhos secos. As pessoas chegavam, me abraçavam, diziam aquelas coisas que se diz nesses momentos, que Deus sabe o que faz, que Ele está num lugar melhor, que foi muito cedo, uma vida inteira pela frente. A cada abraço, eu repetia obrigada, como se tivesse ensaiado. Meus outros filhos, noras, netos, todos de olhos vermelhos, indignados com a violência, jurando que a justiça seria feita. E eu ali, carregando meu segredo como uma pedra no peito, pensando que se eles soubessem, talvez não chorassem tanto. As horas se arrastavam. De vez em quando pegava me perguntando onde andava seu Ernesto. Por que não veio me dar os pêsames como todo mundo? Será que tinham descoberto alguma coisa? Será que ele tinha... Não, não podia ser. Ele era um homem bom. Tinha me escutado, me entendido. Mas aquelas palavras dele naquele domingo ecoavam na minha cabeça. Eu juro por Deus que acabo com você. Balancei a cabeça, afastando o pemo pensamento, como quem espanta a mosca. Era coincidência, só podia ser. Depois do enterro, a casa encheu de novo. Aquele entra e sai, panelas de comida chegando, café sendo servido. Os vizinhos se revezando para não me deixar sozinha, como se eu tivesse medo da solidão justo agora. O que eles não entendiam é que pela primeira vez em 4 décadas, eu podia respirar sem o peso daquela ameaça constante. Claro que não podia demonstrar isso. Então continuei o papel, recebendo os pêsames, agradecendo as visitas, os olhos baixos em respeito ao luto que todos esperavam que eu sentisse. À noite, quando finalmente consegui ficar sozinha, tranquei as portas e fui direto para o quarto dos fundos. Aquele quarto que eu evitava como o diabo foge da cruz. Abri a porta devagar, como se ainda pudesse encontrar Toninho lá dentro. O cheiro de mofo invadiu minhas narinas. As paredes descascadas, a cama antiga com o colchão manchado, as cortinas amareladas pelo tempo. Quantas vezes quis tocar fogo nesse quarto? Quantas vezes pensei em simplesmente derrubar essa parede e fingir que esse pedaço da casa nunca existiu? Fiquei parada na porta, olhando cada canto, cada sombra. Depois fui até o armário velho e tirei de lá um lençol branco, desses de casal. Cobri a cama, o criado mudo, a cadeira de balanço.
como se estivesse cobrindo um defunto, ou talvez enterrando o meu próprio passado. Na manhã seguinte, acordei com batidas na porta. Era o delegado Firmino, acompanhado de 2 policiais. O coração quase saiu pela boca. Firmino cresceu junto com meus filhos. Me conhecia desde menino. Tirou o chapéu quando entrou, pediu licença, sentou no sofá da sala. Dona Francisca, a senhora sabe de alguém que pudesse querer fazer mal ao seu filho? Algum inimigo? Alguma desavença? Sacudi a cabeça, as mãos apertando o terço com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Disse que Toninho era um homem bom, respeitado, que não tinha inimizades que eu soubesse. A mentira saiu fácil, como todas as outras que contei ao longo da vida. Firmino anotava tudo num caderninho balançando a cabeça. Depois perguntou sobre o vizinho novo, seu Ernesto. Se eu sabia de onde ele tinha vindo, se conhecia o passado dele. De novo aquele frio na barriga. Respondi que ele era um bom vizinho que me ajudava com as plantas, que parecia ser um homem decente. O delegado trocou um olhar com os outros policiais. Dona Quinha, seu Ernesto sumiu. A casa dele está vazia. Ninguém sabe para onde foi. A senhora notou algo estranho no comportamento dele nos últimos dias? Engoli seco. Vi as imagens daquele domingo passando na minha cabeça como um filme. Seu Ernesto enfrentando Toninho, a ameaça velada, o canivete. Mas minha boca disse outra coisa. Não, seu delegado, nada fora do normal. Ele comentou que ia visitar uns parentes no interior. Deve ter sido isso. Quando eles finalmente foram embora, me tranquei no banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago. Os dias foram passando, um igual ao outro. O povo da cidade já começava a falar de outra coisa, a vida seguindo seu rumo como sempre segue. Mas eu não conseguia parar de pensar em seu Ernesto. Onde estaria? Teria sido mesmo ele? E se for, por que fez isso? Por mim? Quem deu a ele esse direito? De noite, deitada na cama, ficava escutando cada barulho da casa velha, imaginando que talvez ele voltasse, que batesse na minha porta, que me explicasse. Comecei a limpar a casa com uma fúria que não sentia há anos. Esfregava o chão, lavava as paredes, areava as panelas até os braços doerem, como se pudesse limpar também a culpa, os pensamentos, a confusão que se instalou na minha cabeça. Meus outros filhos ligavam todo dia preocupados. A polícia não tinha pistas, a investigação esfriando como comida esquecida no prato. José, meu segundo filho, insistia que eu fosse morar com ele em Natal. Dizia que não era bom eu ficar sozinha depois de tamanha tragédia, que a casa tinha muita lembrança, que eu precisava de companhia. Recusei todas as vezes. A ideia de sair daqui, de deixar essa casa onde passei minha vida inteira, me dava um desespero danado. Não pelos bons momentos, que foram poucos, mas porque, de alguma forma estranha que nem eu mesma entendia direito, sentia que minha libertação começou aqui e precisava terminar aqui também. Uma semana depois do enterro, recebi uma carta. Sem remetente, sem endereço, só meu nome escrito com letra caprichada. Dentro, apenas algumas linhas escritas à mão. Dona Francisca, não peço perdão pelo que fiz, porque sei que algumas ações não merecem perdão. Mas quero que saiba que não me arrependo. Conheço essa dor que a senhora carregou por tanto tempo, porque também a carreguei. Há males que só acabam quando cortamos pela raiz. A senhora merece viver seus últimos anos em paz, sem medo. Espero que um dia consiga olhar para trás, sem que doa tanto. Que Deus a proteja. Não tinha assinatura, mas sabia que era dele. Li e reli aquelas palavras até quase decorar. Depois queimei o papel no fogão a lenha e joguei as cinzas no quintal, misturando com a terra onde crescia a pimenteira que ele plantou. Naquela noite, pela primeira vez, não tomei o calmante que o médico tinha receitado para o meu luto. Deitei na cama, olhando para o teto, sentindo uma coisa estranha no peito. Não era bem alívio, nem gratidão, nem revolta. Era como se um nó muito apertado
finalmente começasse a afrouxar, depois de tanto tempo que eu nem lembrava mais como era respirar sem ele. Quando o sono finalmente veio, não sonhei com Toninho, nem com sangue, nem com culpa. Sonhei com o mar de novo, aquele mar que nunca conheci de verdade. Mas dessa vez, não estava só caminhando na água. Estava nadando, me afastando da praia, livre e sem medo de afundar. Vocês devem pensar que sou uma velha cruel, por não chorar a morte do próprio filho. Talvez sejam. Mas antes de julgar, pergunte a si mesmo: quanto tempo você suportaria viver aprisionado dentro da sua própria casa, do seu próprio corpo, antes que qualquer saída parecesse aceitável? Se você está interessado nessa história até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Suas reações me mostram que não estou sozinha, que alguém mais precisa ouvir que, mesmo depois de décadas de silêncio, ainda é possível encontrar algum tipo de libertação. 1 mês se passou desde o enterro. As visitas rarearam, as ligações ficaram menos frequentes. O povo tem essa mania de achar que a dor tem prazo de validade, que depois de 30 dias você já deve ter superado. Mal sabem eles que, no meu caso, não era dor que eu estava digerindo. Era uma confusão danada de sentimentos que nem nome tem. Numa tarde de calor, dessas que fazem a gente pensar que o mundo vai pegar fogo, eu estava varrendo o quintal quando notei algo estranho embaixo da soleira da porta dos fundos. Um pedaço de papel dobrado, já meio sujo de terra. Abaixei com dificuldade. As juntas não são mais as mesmas, e peguei o papel. Era outra carta, mais curta que a primeira. O que foi enterrado nem sempre descansa em paz. Olhe debaixo do assoalho do quarto. Há verdades que precisam vir à luz. Meu coração disparou, feito cavalo em disparada. A letra era diferente da primeira carta. Não era de seu Ernesto. Olhei ao redor, como se pudesse descobrir quem tinha deixado aquilo ali. Mas o quintal estava deserto, só as galinhas ciscando indiferentes ao meu espanto. Dobrei o papel e enfiei no bolso do avental. Passei o resto do dia inquieta, olhando pela janela a cada barulho, esperando o sol se pôr. Só depois que a noite chegou e a rua silenciou, é que criei coragem de abrir a porta do quarto dos fundos de novo. A luz fraca da lâmpada amarelada mal iluminava os cantos do cômodo. Os lençóis brancos que eu tinha colocado sobre os móveis pareciam fantasmas me encarando. Senti um calafrio, mesmo com o calor que fazia. Tirei os lençóis e fiquei olhando para o assoalho de madeira gasta. Algumas tábuas estavam mais soltas que outras, o tempo fazendo seu trabalho de desgastar tudo. Me ajoelhei com dificuldade, os ossos reclamando do esforço. Passei a mão sobre o chão, procurando alguma tábua mais solta. Perto da cabeceira da cama, senti uma que se movia quando pressionada. Enfiei as unhas na fresta e puxei com força. A madeira rangeu, resistiu, depois cedeu de repente. Embaixo, no espaço escuro entre o piso e a terra, havia uma caixa de sapato antiga. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui pegar a caixa. Quando finalmente a pus no colo, fiquei um tempo só olhando com medo do que poderia encontrar ali dentro. Lembrei que naquela casa, os segredos sempre foram mais pesados que as verdades. Respirei fundo e abri a tampa empoeirada. Dentro da caixa, havia um caderno velho, desses de receita, com a capa já descolando. Reconheci na hora. Era meu, de muitos anos atrás. Comecei a folhear as páginas amareladas pelo tempo. Entre receitas de bolo de milho e carne de panela, havia anotações nas margens, escritas com uma letra miudinha, quase ilegível. Minha letra. Palavras codificadas, frases pela metade, datas. Um diário disfarçado de livro de receitas. Nas entrelinhas do modo de preparo do cuscuz, eu tinha escrito: hoje de novo, disse que se eu contasse para alguém, matava o Zezinho. Na borda da receita de galinha ao molho pardo, Joaquim viu, fingiu que não. Bebeu a noite toda. Uma data circulada, 15 de julho de 1985, com a anotação: dia em que pensei em acabar com tudo. Mas e as crianças? Lágrimas embaçaram minha visão.
Eu nem lembrava mais desse caderno, desse meu jeito desesperado de tentar fazer algum registro do inferno que vivia, sem que ninguém pudesse entender se encontrasse. Era meu grito silencioso, enterrado embaixo do chão, assim como eu mesma me enterrei viva por tantos anos. Mas quem teria colocado essa carta na minha porta? Quem sabia da existência desse caderno? Toninho? Não, ele nunca iria querer que isso viesse à tona. Joaquim? Já estava morto há tanto tempo? Enquanto as perguntas se acumulavam na minha cabeça, virei a última página do caderno e um papel solto caiu no meu colo. Uma foto antiga desbotada. Eu, jovem ainda, sorrindo com os 5 filhos pequenos ao meu redor. No verso, com letra de criança, estava escrito: "Vou cuidar da senhora sempre, maninha. Te amo, Toninho." Passei a noite em claro, sentada na cadeira de balanço da sala, o caderno no colo, a foto na mão. As memórias vinham em ondas, algumas tão doloridas que tiravam o fôlego. Lembrei de Toninho criança, um menino doce, carinhoso, que me trazia flores do campo e me chamava de maninha com tanto amor. Em que momento aquilo se transformou em outra coisa? O que aconteceu com aquele menino? Houve um tempo em que eu culpava Joaquim, a criação rígida demais, as surras, o exemplo de homem que ele dava. Depois culpei a mim mesma, achando que tinha feito algo para provocar, para merecer. Agora, nessa idade, começo a entender que o mal às vezes não tem explicação que faça sentido, que certas feridas passam de geração em geração como uma herança maldita. Na parede, o relógio antigo marcava as horas com um tic-tac, que parecia mais alto no silêncio da madrugada. Por volta das 4 da manhã, tomei uma decisão. Fui até o quintal, cavei um buraco fundo perto do pé de jabuticabeira que Toninho tinha plantado quando menino e enterrei o caderno lá. Não pela vergonha nem pelo medo, mas porque algumas histórias precisam mesmo ser enterradas para que a gente possa seguir em frente. Voltei para dentro, peguei uma caixa de fósforos e queimei a foto no cinzeiro. Enquanto via a imagem se contorcer nas chamas, sussurrei baixinho: "Te perdoo, meu filho. Que Deus também te perdoe." Quando o sol nasceu, eu já estava de pé. Tomei meu café forte, vesti a roupa mais bonita que tinha no guarda-roupa, um vestido azul claro que guardava para as ocasiões especiais, e fui até a jabuticabeira. Com um machado velho que Joaquim usava para cortar lenha, comecei a golpear o tronco. As mãos calejadas ardiam com cada impacto, mas não parei. Batia e batia, colocando para fora toda a raiva, toda a tristeza, todo o arrependimento. Não sei quanto tempo fiquei ali. Só sei que quando terminei, meus braços tremiam de cansaço e a árvore tinha uma marca profunda no tronco. Não consegui derrubá-la. Não tenho mais força para isso. Mas feri de um jeito que sabia que, com o tempo, ela ia definhar e morrer. Como acontece com segredos expostos ao sol. Os vizinhos devem ter me achado doida de pedra, uma velha de vestido batendo numa árvore logo cedo, mas não me importei. Pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo só por mim, sem medo do julgamento dos outros. Voltei para dentro, tomei um banho demorado e deitei para descansar. Foi quando tive o primeiro sonho em décadas onde não acordei sufocada no meio. Sonhei com o mar de novo, mas dessa vez eu não estava só nadando. Estava sentada na areia, sentindo o sol no rosto, as ondas lambendo meus pés, livre. Quando acordei, o quarto estava banhado pela luz da tarde, e eu sentia uma paz estranha, dessas que a gente demora a reconhecer quando passou a vida inteira em guerra. Naquela mesma noite, sentada na sala vendo a novela, ouvi batidas na porta. O coração saltou, pensando que podia ser seu Ernesto de volta. Mas quando abri, era Luísa, minha neta. Tinha chegado de surpresa de Natal, onde estuda psicologia. Disse que estava preocupada comigo, que queria passar uns dias aqui antes das aulas recomeçarem. Olhei bem para ela, tão jovem, tão cheia de vida, com aqueles olhos que sempre pareceram enxergar
além do que eu mostrava. Deixei ela entrar, preparei um chá e ficamos conversando coisas sem importância. Até que ela perguntou, do nada, como eu realmente me sentia com tudo que tinha lhe acontecido. Não com a morte de Toninho, mas com a vida em geral. Se eu tinha sido feliz, se tinha arrependimentos. A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha se interessado de verdade pela minha felicidade. Sempre foi sobre fazer o que se esperava de mim, cumprir meu papel. Abri a boca para dizer as mesmas mentiras de sempre, mas algo diferente aconteceu. Em vez disso, senti as palavras verdadeiras subindo pela garganta, como água de uma nascente há muito tempo represada. Contei para ela sobre o casamento difícil com Joaquim, sobre a dureza de criar 5 filhos quase sozinha. Falei dos sonhos que nunca realizei, conhecer o mar, aprender a ler direito, quem sabe até namorar de novo depois de viúva. Mas parei antes de tocar no assunto de Toninho. Ainda não estava pronta para compartilhar aquela parte. Luísa me escutou com atenção, segurando minha mão sem interromper. Quando terminei, ela me abraçou forte e disse algo que nunca vou esquecer. Vó, a senhora merece ser feliz. Não como os outros esperam, mas do seu jeito. Enquanto a gente tem vida, tem chance de recomeçar. Depois que ela foi dormir, fiquei acordada pensando naquelas palavras. Recomeçar aos 87 anos seria possível? Naquela noite, pela primeira vez, dormi com a porta do quarto aberta. Um pequeno gesto que para mim representava uma revolução inteira. Luísa ficou uma semana comigo. Nesses dias, a casa ganhou vida de novo. Ela tocava música no celular enquanto me ajudava a fazer tapioca de manhã. Abri as janelas todas para entrar sol. Me convenceu até a tirar os santos da parede e dar uma pintura nova na sala. Comprou tinta azul clarinho, dessas de cor de céu, e pintou ela mesma, dizendo que era bom para refrescar os ares da casa. No começo estranhei, tantos anos olhando para aquelas paredes amareladas, mas depois gostei. Parecia que a casa estava respirando melhor. Foi ela também que sugeriu transformar o quarto dos fundos em outra coisa. E se a gente fizesse um ateliê de bordado para a senhora, vó? A senhora sempre teve mão boa para isso. Podia até vender nas feiras de artesanato. Eu sei que a ideia dela era só me dar uma ocupação. Mas o que ela não sabia é que estava me ajudando a fechar uma porta que ficou aberta por tempo demais. No dia que decidimos começar a mudança, fiquei parada na porta, o coração batendo nas goelas. Luísa percebeu meu nervoso, chegou perto e pegou minha mão. Vó, a senhora não precisa fazer isso se não quiser. Eu disse que estava tudo bem, que era só a velhice mesmo que deixa a gente besta. Respirei fundo e entrei. Juntas, tiramos a cama velha, o colchão manchado, o guarda-roupa antigo. Cada móvel que saía dali era como se um pedaço do passado fosse junto. No terceiro dia da limpeza, enquanto mexíamos nas últimas coisas do quarto, Luísa encontrou um terço enfiado no fundo da gaveta do criado mudo. Era um terço antigo, de contas azuis, que minha mãe tinha me dado quando eu casei. Fiquei olhando aquele objeto que por tanto tempo representou minha fé. Uma fé confusa, misturada com medo e resignação. Luísa perguntou se eu queria jogar fora ou guardar. Fiquei num impasse. Aquele terço tinha ouvido tantas súplicas minhas, tinha sentido o aperto dos meus dedos em tantas noites de desespero silencioso. Era quase uma testemunha do que vivi. Depois de pensar um pouco, decidi que era hora de falar com Padre Inácio. Não para confessar pecados que não eram meus, mas para tentar entender como a fé que me sustentou por tanto tempo também tinha sido a corrente que me manteve presa. Luísa se ofereceu para ir comigo, mas disse que precisava ir sozinha. No dia seguinte, depois que ela saiu para visitar umas amigas na cidade, peguei o terço, coloquei na bolsa e fui até a igreja. A igreja de São José estava vazia àquela hora da tarde, só Padre Inácio organizando os inários para o culto da noite. Quando me viu entrar, sorriu daquele jeito bondoso dele. Me conhecia desde que chegou à paróquia, há uns 15 anos. Me confessou muitas vezes,
mas nunca soube do meu segredo maior. Sentei no banco da frente, as mãos inquietas no colo. Ele percebeu logo que eu não tinha ido ali só para rezar. Sentou ao meu lado e perguntou como eu estava depois de tudo que aconteceu. Comecei devagar, falando de coisas gerais, do tempo, da saúde dos outros filhos. Depois, sem olhar para ele, comecei a contar uma história. Disse que conhecia uma mulher que sofreu por muitos anos com um segredo pesado que a fé dela a ajudou a suportar, mas também a impediu de buscar ajuda. Falei que essa mulher acreditava que seu sofrimento era uma cruz que tinha que carregar, que era asneia à vontade de Deus. Padre Inácio escutou em silêncio, os olhos baixos, as mãos cruzadas sobre a batina preta. Quando terminei, sem nunca dizer que a mulher da história era eu, ele ficou um tempo calado, como se escolhesse as palavras. Depois disse algo que nunca vou esquecer. Dona Francisca, Deus nunca quis o sofrimento dos seus filhos. O que os homens fazem em nome dele ou usando o medo dele não é obra divina. É obra da fraqueza humana. Não é pecado buscar luz depois de tanto tempo no escuro. Saí da igreja sentindo como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não contei tudo, não tive coragem. Mas aquela conversa em parábolas foi o primeiro passo. No caminho de volta para casa, passei na frente da casa de seu Ernesto. Continuava vazia, as janelas fechadas, um ar de abandono que doía ver. Me perguntei de novo onde ele estaria, se estava bem, se algum dia eu saberia o que realmente aconteceu naquela noite. Tão perdida estava nesses pensamentos que nem percebi quando uma senhora se aproximou. Era Dona Teresa, uma viúva que morava do outro lado da rua. Me cumprimentou, perguntou da minha saúde, comentou do calor. Conversa fiada de gente do interior. Mas então ela disse algo que me deixou de queixo caído. Me disseram que o professor tinha muita consideração pela senhora. Fiquei sem entender. Que professor? Seu Ernesto, ela respondeu com naturalidade. Antes de ir embora, ele me pediu para ficar de olho na senhora. Disse que a senhora tinha passado por muita coisa ruim e merecia dias melhores. Na hora não entendi direito, achei que era só preocupação de vizinho. Mas depois do que aconteceu com seu filho... Bem, fiquei pensando se ele não sabia de alguma coisa. Senti o sangue gelar nas veias. Antes que eu pudesse responder, ela emendou. Sabe, dona Quinha, eu também vivi um casamento ruim. Meu finado me batia quase todo dia. Só tive paz quando ele morreu. Às vezes a libertação vem de formas que a gente não escolheria, mas é libertação mesmo assim. Dito isso, se despediu e seguiu seu caminho, me deixando ali parada com 1000 pensamentos na cabeça. Os dias com Luísa se passaram rápido. Logo chegou a hora dela voltar para a faculdade. Na véspera da partida, enquanto arrumava as malas, ela me fez uma proposta. E se a avó fosse comigo para Natal? Podíamos alugar um apartamentinho perto da praia. A senhora podia ver o mar, finalmente. Eu continuaria estudando e a senhora teria companhia. Fiquei tentada, juro que fiquei. A ideia de conhecer o mar, de respirar aquele ar salgado que só conheço de ouvir falar, de começar uma vida nova, longe de tantas lembranças ruins. Mas algo dentro de mim dizia que ainda não era hora, que tinha assuntos inacabados nesta casa, nesta cidade. Agradeci o convite, mas disse que precisava ficar. Prometi que quando me sentisse pronta, ia visitá-la e conhecer o mar. Ela não insistiu, mas deixou o convite de pé. Antes de ir embora, me deu de presente um caderno novo, bonito, com capa dura em tons de azul. Disse que era para eu escrever minhas memórias, não as que doem, mas as que quero lembrar. Foi assim que comecei a bordar e escrever ao mesmo tempo. O quarto dos fundos, agora pintado de branco e com uma janela maior que Zé fez quando veio me visitar, virou meu cantinho. Pela manhã, bordo panos de prato com desenhos coloridos que vendo na feira de domingo. À tarde, escrevo nesse caderno azul. Não são receitas codificadas desta vez. São pensamentos, lembranças boas, planos pequenos que ainda dá tempo de realizar.
como plantar girassóis no quintal, como aprender a fazer crochê mais elaborado, como visitar o mar antes dos 90. Ontem recebi uma surpresa inesperada. O carteiro trouxe um pacote pequeno, sem remetente. Dentro havia 3 livros usados e um bilhete. Para Dona Francisca, porque nunca é tarde para palavras bonitas. Não tinha assinatura, mas desconfio que tenha sido seu Ernesto. Os livros eram de poesia. Um deles tinha várias páginas marcadas com pequenos pedaços de papel. Em cada marcação, um poema sobre recomeço, sobre encontrar força nas ruínas, sobre florescer depois do inverno mais rigoroso. Passei a tarde toda lendo devagar, soletrando as palavras mais difíceis, sentindo algo dentro de mim se renovar com cada verso. De noite, quando estava quase pegando no sono, escutei batidas leves na porta da frente. O coração disparou na mesma hora, pensando que podia ser ele. Mas quando abri, não tinha ninguém, só um papel dobrado no tapete da entrada. Existem outros como nós. Quinta-feira, 15h, salão da igreja, encontro de bordadeiras, pergunte por Teresa. Fiquei olhando aquele convite simples por um tempo, tentando entender o que significava outros como nós. Outros que sofreram? Outros que sobreviveram? Outros que carregam segredos pesados demais? Não sei se terei coragem de ir, de me expor assim. Mas uma parte de mim, uma parte que está crescendo a cada dia, quer conhecer essas outras pessoas, quer dividir o fardo, quer aprender que existem muitas formas de cura. Vocês que estão acompanhando minha jornada, mesmo que eu não os conheça, fazem parte desse processo de cura. Cada comentário, cada coração que vocês deixam nesse vídeo me dá força para continuar. Se puderem, compartilhem com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, mesmo depois dos piores traumas. Quinta-feira chegou mais rápido que eu esperava. Me arrumei com cuidado, escolhendo o vestido mais bonito que tinha, um florido que ganhei no Natal passado, e passando um batom clarinho nos lábios. Fazia tempo que não me importava com a aparência. Afinal, para quem uma velha se arruma? Mas naquele dia, senti necessidade de me apresentar de um jeito diferente. Não como a dona Quinha sofredora, viúva do Joaquim, mãe do falecido Toninho, mas como Francisca, uma mulher que, apesar de tudo, ainda estava viva e tinha direito de ocupar seu lugar no mundo. Saí de casa com minha sacola de bordados, o coração batendo feito tambor de banda. No caminho até a igreja, as pernas bambas me faziam andar mais devagar que o normal. Quase desisti umas 3 vezes, inventando desculpas na minha cabeça. Que besteira era essa de velhice, ir a um encontro de desconhecidos? E se fosse algum tipo de emboscada? E se as pessoas fizessem perguntas que eu não estava pronta para responder? Mas algo mais forte que o medo me empurrava adiante. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse esperança, ou talvez fosse simplesmente cansaço de viver escondida nas sombras. O salão paroquial ficava nos fundos da igreja, um prédio simples de tijolos à vista, que servia para tudo. Catequese das crianças, bingo dos idosos, reuniões da comunidade. Quando cheguei, vi umas 10 mulheres sentadas em círculo, algumas mais velhas como eu, outras de meia idade, todas com seus bordados no colo. Fiquei parada na porta sem coragem de entrar, até que uma delas me viu e acenou. Era a Dona Teresa, a viúva que tinha me falado de seu Ernesto outro dia. Ela veio até mim, pegou minha mão entre as suas, mãos calejadas como as minhas, e me conduziu para o círculo. Me apresentou para as outras, dizendo que eu era a melhor bordadeira de São José do Seridó, um exagero danado que me fez corar. As mulheres sorriram, abriram espaço, e logo me vi sentada entre elas, tirando meu bordado da sacola. Teresa explicou que elas se reuniam toda semana para bordar e conversar, que algumas vendiam o trabalho na feira, outras faziam por distração. Mas havia algo mais ali. Algo nas entrelinhas que só percebi quando a reunião avançou. Enquanto bordavam, elas falavam. Não sobre o tempo ou a novela ou as fofocas da cidade.
Falavam sobre dores. Dores que carregavam em silêncio, algumas por anos, outras por décadas inteiras. Uma senhora de cabelos brancos como os meus, Dona Celestina, contava como o marido bebia e quebrava tudo em casa, como ela escondia os filhos embaixo da cama quando ele chegava alterado. Uma mais nova, Marlene, falava do pai que abusava dela na infância e como nunca teve coragem de contar para a mãe. Outra, Josefa, dizia como o patrão na casa de família onde trabalhou a vida toda passava a mão nela quando a patroa não estava, e como ela tinha medo de perder o emprego se reclamasse. Cada história mais doída que a outra, cada ponto no bordado como uma lágrima contida, cada linha colorida escondendo uma cicatriz invisível. E o mais impressionante, ninguém julgava, ninguém diminuía a dor da outra, ninguém dizia aquelas frases feitas que a gente ouve a vida inteira. Deus sabe o que faz. É a cruz que temos que carregar. Mulher tem que aguentar calada. Ali não. Ali, cada sofrimento era reconhecido, respeitado, validado. Fiquei calada o tempo todo, os dedos tremendo no bordado, um nó na garganta crescendo. Quando Dona Teresa olhou para mim e perguntou se eu queria compartilhar algo, balancei a cabeça. Ainda não estava pronta. Ela sorriu compreensiva e disse que não havia pressa, que algumas histórias precisam de tempo para encontrar voz. Depois do encontro, Teresa me chamou para tomar um café na casa dela. Aceitei, curiosa para conhecer melhor aquela mulher que parecia entender tanto da minha dor sem que eu tivesse dito uma palavra. A casa era simples, arrumada, cheia de plantas como a minha. Na parede da sala, um bordado grande emoldurado mostrava uma árvore com pássaros voando ao redor. Enquanto ela preparava o café na cozinha, fiquei admirando aquele trabalho. Os pontos eram perfeitos, as cores vivas, mas havia algo diferente, algo que eu não conseguia explicar direito. Quando ela voltou com 2 xícaras fumegantes, perguntei sobre o bordado. Teresa sorriu e disse que cada pássaro representava uma mulher que tinha passado pelo grupo de bordadeiras e encontrado sua libertação. Alguns voavam mais alto, outros ainda estavam perto dos galhos, como se estivessem tomando coragem. Ela apontou para um espaço vazio no canto superior do bordado. Ali é onde vou colocar o seu pássaro, Dona Quinha, quando a senhora estiver pronta para voar. Aquelas palavras me pegaram de um jeito que não esperava. Como ela sabia tanto? Quem tinha contado a ela sobre mim? Como se lesse meus pensamentos, Teresa se sentou ao meu lado e começou a falar. Disse que conhecia seu Ernesto melhor do que as pessoas imaginavam. Que ele tinha vindo morar em São José do Seridó não por acaso, mas porque estava seguindo uma pista. Que ele fazia parte de um grupo maior, pessoas que tinham sobrevivido a abusos e dedicavam suas vidas a identificar e ajudar outras vítimas. Que ele tinha me observado por semanas antes de se aproximar, que tinha reconhecido em mim os mesmos sinais que ele próprio carregava. E que antes de desaparecer, tinha pedido a ela que cuidasse de mim, que me trouxesse para o grupo quando eu estivesse pronta. Voltei para casa com a cabeça fervendo de perguntas. Seu Ernesto fazia parte de algum tipo de rede? Tinha vindo a São José do Seridó por minha causa. Como tinha me identificado? E mais importante, onde estava agora? Deitada na cama, olhando para o teto, as palavras de Teresa ecoavam na minha mente. Ela tinha me contado que seu Ernesto estava escondido num sítio a algumas horas dali, que não podia voltar porque a polícia ainda o considerava suspeito na morte de Toninho, que ele mandava os livros e as cartas através dela, que estava preocupado comigo, querendo saber como eu estava lidando com tudo. Teresa tinha me entregado um papel com um endereço e dito que, quando eu me sentisse pronta, poderia escrever para ele. Sem nome no envelope, só o endereço de uma caixa postal em outra cidade. Ela seria a intermediária, garantindo que ninguém descobrisse a ligação entre nós. Fiquei com aquele papel na mão um tempão, sem saber o que fazer. Parte de mim queria agradecer a seu Ernesto por ter feito o que eu nunca tive coragem de fazer. Outra parte
Sentia raiva por ele ter tomado uma decisão tão definitiva sem me consultar. E uma terceira parte, a que mais me assustava, sentia alívio. Um alívio profundo, visceral, que me enchia de culpa. Que tipo de mãe sente alívio com a morte do próprio filho? Adormeci com essa pergunta me atormentando, o papel amassado na mão, o coração pesado de contradições. No dia seguinte, acordei decidida. Peguei uma folha do caderno que Luísa tinha me dado e comecei a escrever. Não era boa com as letras, a caligrafia tremia, as palavras saíam tortas, mas fui em frente mesmo assim. Seu Ernesto, não sei se o senhor fez o que todos suspeitam. Não quero saber. Algumas perguntas é melhor não fazer se não estamos preparados para a resposta. O que sei é que depois daquele domingo, minha vida mudou. Pela primeira vez em 40 anos, não tenho medo de dormir, não tremo quando escuto o portão rangendo, não me escondo dentro da minha própria casa. Isso é um presente que não tem preço, mesmo que tenha vindo de um jeito que eu nunca teria escolhido. Não posso dizer que te perdoo, porque não sou eu quem tem esse direito. Também não posso dizer que te condeno, porque isso me faria hipócrita. O que posso dizer é obrigada. Obrigada por ter visto em mim o que nem eu mesma conseguia ver mais. Obrigada por ter me dado a chance de viver meus últimos anos em paz. Agora estou tentando refazer minha vida dia após dia. Descobri que mesmo aos 87 anos, ainda dá tempo de recomeçar. Estou bordando de novo, escrevendo num caderno que minha neta me deu. Até pensei em aprender a ler melhor. Vou no grupo das bordadeiras toda semana. Lá, encontrei outras mulheres que entendem o que é carregar um segredo pesado demais. Ainda não contei minha história completa, mas um dia vou contar. Por enquanto, só de estar entre elas já me faz bem. Espero que o senhor também encontre paz, onde quer que esteja. Francisca. Dobrei a carta com cuidado, coloquei num envelope sem remetente e pedi para o menino da vizinha levar até o correio para mim. Foi a primeira vez que mandei uma carta na vida. Senti como se tivesse lançado uma mensagem numa garrafa ao mar, sem saber se chegaria ao seu destino, mas esperançosa mesmo assim. 3 meses se passaram desde que comecei a frequentar o grupo das bordadeiras. Meus dedos, que antes tremiam tanto que mal conseguiam segurar a agulha, agora dançavam no tecido com mais firmeza. Teresa dizia que meus bordados tinham ganho vida nova, que as cores que eu escolhia agora eram mais vivas, os desenhos mais ousados. Não era só nos bordados que eu tinha mudado. Aos poucos, fui me abrindo no grupo. Primeiro contei sobre Joaquim, o casamento difícil, as bebedeiras, o jeito dele fechar os olhos para os problemas. Depois falei dos meus filhos, de como criei 5 sozinha praticamente, das dificuldades, das alegrias raras. Mas ainda não tinha tocado no assunto de Toninho. Sentia que essa ferida, mesmo cicatrizando, ainda estava sensível demais para ser exposta. Foi numa dessas quintas-feiras de bordado que o assunto que mudaria tudo de novo surgiu. Raimunda, uma das mais velhas do grupo, contava sobre a neta de 16 anos que tinha começado a namorar um rapaz bem mais velho, que o pai da menina aprovava, mas ela desconfiava das intenções do sujeito. Percebia algo no olhar dele que a deixava alerta, uma certa possessividade, um jeito de tratar a menina como objeto. As outras ouviam, davam conselhos, compartilhavam histórias parecidas. Eu fiquei calada, o bordado esquecido no colo, um zunido nos ouvidos que foi aumentando até virar quase um grito. Sem que eu pudesse controlar, as lágrimas começaram a rolar. Foi aí que Teresa se aproximou, sentou do meu lado e pegou minha mão. Dona Quinha, a senhora reconhece alguma coisa nessa história? Balancei a cabeça afirmativamente, incapaz de falar. Foi como se um dique tivesse se rompido dentro de mim. Naquela tarde contei tudo, do começo ao fim, sem poupar detalhes. Falei do primeiro abuso quando Toninho tinha 16 anos e eu ainda era jovem e bonita. De como tentei afastá-lo, de como ele me ameaçou.
De como Joaquim descobriu uma vez e, em vez de me proteger, fingiu que não viu, afogando a covardia na cachaça. De como, aos poucos, o medo foi se tornando uma prisão tão familiar que eu nem conseguia mais imaginar a vida sem ele. De como rezava todas as noites pedindo por libertação, mas continuava presa nas correntes que eu mesma ajudei a forjar com meu silêncio. De como a chegada de seu Ernesto mudou tudo, como se um anjo vingador tivesse sido enviado para fazer o que eu nunca tive coragem. E, finalmente, de como a morte de Toninho me trouxe um alívio tão grande que me enchia de culpa. As mulheres ouviam em silêncio, algumas chorando junto comigo, outras de cabeça baixa, como se reconhecessem pedaços da minha história na própria vida. Quando terminei, me senti esvaziada, como se tivesse vomitado um veneno que me corroía por dentro há décadas. Teresa me abraçou forte, sem dizer nada. Não precisava. Naquele círculo de mulheres, meu segredo mais sombrio tinha sido ouvido, reconhecido, acolhido. Não houve julgamento, não houve descrença, não houve aquelas frases prontas que a sociedade usa para silenciar mulheres como eu. Saí de lá mais leve do que tinha entrado, como se pudesse finalmente respirar sem aquele peso no peito. No caminho de volta para casa, pela primeira vez em muito tempo, notei o céu, um azul tão intenso, tão vasto que parecia um convite. Uma semana depois dessa confissão, a vida me colocou diante de outro desafio. Estava arrumando as plantas do quintal quando vi Inês, a nora, esposa do meu filho Zé, parada no portão. Não havia desde o enterro de Toninho. Ela entrou sem esperar convite, olhando ao redor como se procurasse algo errado, algo fora do lugar. Sentamos na varanda e ela foi direto ao ponto. Tinha ouvido rumores na cidade, que eu andava diferente, que frequentava um grupo estranho de mulheres, que tinha recebido visitas de seu Ernesto antes da morte de Toninho, que algumas pessoas estavam começando a ligar os pontos, a desconfiar que havia mais naquela história do que aparentava. Seu tom era acusatório, os olhos duros e frios. Perguntou na lata: "A senhora sabia? A senhora sabia o que seu Ernesto ia fazer com Toninho? Ou pior, a senhora pediu a ele." Senti o sangue gelar nas veias. Tantos anos mentindo me tornaram boa nisso, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Em vez da negação automática, do sorriso forçado, do desvio de assunto, senti uma revolta crescer dentro de mim. Quem era ela para me julgar? Quem era qualquer um deles para apontar o dedo? Onde estavam quando eu precisava de ajuda? Olhei bem nos olhos dela e perguntei, com uma calma que não sabia que tinha: "E você, Inês? Você sabia o que Toninho fazia comigo?" Porque eu sempre desconfiei que sim. O rosto dela empalideceu na mesma hora. Balbuciou alguma coisa, tentou se explicar. Que tinha ouvido coisas, que desconfiava, mas que não tinha certeza, que não sabia o que fazer, que tinha medo de criar confusão na família. As desculpas esfarrapadas de quem escolheu o caminho mais fácil, fingir que não via. A visita de Inês me abalou mais do que quis admitir. Depois que ela foi embora, com a promessa arrancada à força de que não espalharia o que sabia, fiquei inquieta, preocupada. E se mais gente começasse a desconfiar? E se a polícia voltasse a investigar e descobrisse minha conexão com seu Ernesto, eu seria cúmplice? Passei a noite em claro, pensando no que poderia acontecer. De manhã senti uma dor forte no peito, um aperto que irradiava para o braço. Chamaram a ambulância. Me levaram às pressas para o hospital de Currais Novos. Problema no coração, disseram os médicos. Nada grave ainda, mas um aviso. Precisava ficar internada alguns dias para exames para controlar a pressão que tinha subido muito. No hospital, deitada naquela cama branca, com fios e aparelhos apitando ao redor, me senti terrivelmente vulnerável. Os médicos faziam perguntas, queriam saber do meu histórico, se tinha passado por algum trauma recente, se havia estresse em casa. Um deles, mais velho e experiente, olhou para as manchas antigas nos meus braços, para as cicatrizes pequenas nas pernas e franziu a testa.
Dona Francisca, essas marcas aí, como a senhora as conseguiu? Abaixei os olhos, a vergonha antiga voltando. Disse que eram de acidentes domésticos, quedas, coisas de velhice. Ele não acreditou, dava para ver na cara dele, mas não insistiu. Em vez disso, deixou um cartão na mesa de cabeceira. Era de uma psicóloga que atendia no posto de saúde. Disse que acreditava que conversar faria bem para minha saúde, tanto quanto os remédios que estava receitando. Peguei o cartão com a mão trêmula e guardei na bolsa, sem prometer nada. José, meu segundo filho, veio me buscar quando tive alta. No caminho de volta para casa, ele retomou a velha conversa, que eu devia ir morar com ele em Natal, que não era bom eu ficar sozinha depois do que aconteceu com Toninho, e agora com esse problema no coração, que a casa em São José podia ser vendida, que o dinheiro ajudaria nas despesas, que eu poderia ter uma vida mais confortável sem preocupações. Fiquei ouvindo aquele discurso que já conhecia de cor, olhando pela janela do carro as paisagens do sertão que tinham sido o cenário da minha vida inteira. As casas simples, as cercas de madeira, os cactos resistindo à seca. Um cenário duro, mas familiar. Em Natal eu seria uma estranha, vivendo de favor na casa do filho, longe das minhas plantas, do meu quintal, do grupo das bordadeiras que tinha se tornado meu porto seguro. Longe também do túmulo de Toninho, onde eu ia toda semana deixar uma flor, não por saudade ou amor, mas como um ritual de encerramento, uma forma de dizer a mim mesma que aquele capítulo tinha acabado. Quando chegamos em casa, José insistiu que eu, ao menos, pensasse no assunto. Prometi que pensaria só para ele me deixar em paz. Mas, na verdade, já tinha tomado minha decisão. São José do Seridó era meu lugar, com todas as suas memórias, boas e ruins. Era onde eu estava finalmente aprendendo a viver de verdade, depois de tanto tempo apenas sobrevivendo. Aqui eu tinha raízes, tinha história, tinha gente que me entendia. Além disso, sentia que minha jornada ainda não estava completa. Havia algo mais a ser feito, embora não soubesse exatamente o quê. No dia seguinte à minha volta do hospital, aconteceu algo que me deixou gelada. O jornal local, um folhetim simples que circulava uma vez por semana, trazia uma notícia pequena no canto da página. Caso semelhante ao de Antônio dos Santos choca moradores de cidade vizinha. A reportagem contava sobre um homem de meia idade encontrado morto em circunstâncias parecidas às de Toninho, também com suspeita de crime passional. O detalhe que me fez engasgar com o café. Esse homem tinha sido denunciado recentemente por abusar da filha adolescente. A menina tinha procurado ajuda na escola. Uma professora notou os sinais e acionou o conselho tutelar. O caso estava começando a ser investigado quando o homem apareceu morto. A polícia suspeitava de queima de arquivo, talvez pelo próprio acusado ter contratado alguém para silenciar a menina, mas o plano ter dado errado. Mas eu, que conhecia a história de seu Ernesto, que sabia do grupo que Teresa mencionou, tive outra suspeita. Será que havia mais anjos vingadores por aí, fazendo justiça com as próprias mãos? E mais importante, será que a polícia faria conexão entre os casos? Mal tinha terminado de ter esta notícia quando bateram na porta. Era o delegado Firmino de novo, com aquela cara séria de quem traz más notícias. Precisava falar comigo com urgência, disse. A investigação da morte de Toninho tinha ganhado novos elementos. Precisava que eu respondesse algumas perguntas, que esclarecesse alguns pontos. Meu coração, ainda fraco da crise recente, disparou no peito. Era chegada a hora da verdade. Tinha que decidir, ali mesmo na soleira da porta. Continuaria protegendo meu segredo e, consequentemente, seu Ernesto, ou, finalmente, contaria tudo, assumindo os riscos e consequências? O momento de escolha que eu tanto temia finalmente tinha chegado. Se você ainda está comigo nessa história, por favor, compartilhe esse vídeo. É importante que mais pessoas conheçam essa realidade e entendam que, mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas, às vezes surge uma janela por onde é possível escapar. Abri espaço para o delegado Firmino entrar, as pernas bambas me traindo enquanto o conduzia até a sala. Ele recusou café,
Foi direto ao ponto. Tinha surgido uma nova testemunha no caso de Toninho, alguém que dizia ter visto seu Ernesto nas redondezas do escritório no dia do crime. E mais, a polícia tinha encontrado semelhanças com o caso recente na cidade vizinha. Suspeitavam de algum tipo de justiceiro, talvez até um grupo organizado. Enquanto ele falava, olhava fixo nos meus olhos, como se buscasse neles alguma confirmação. Dona Francisca, a senhora tem certeza que não sabe de nada? Que não tem nenhuma informação que possa nos ajudar? Lembrei de toda a minha vida de mentiras, de silêncios, de meias-verdades. De como esse hábito de esconder tinha se tornado uma segunda pele. Mas também lembrei do que Teresa tinha me dito recentemente. Contar a verdade não é só um ato de coragem, é um ato de amor próprio. Senti o peso da decisão nas costas. Se falasse, poderia incriminar seu Ernesto, que tinha me libertado depois de décadas de sofrimento. Se calasse, continuaria presa na teia de mentiras que eu mesma tinha ajudado a tecer. Respirei fundo, as mãos trêmulas se apoiando na mesa de centro, e comecei a falar. Não contei tudo de uma vez. Comecei pelo começo, o casamento com Joaquim, os filhos chegando um atrás do outro, as dificuldades. Depois, hesitante, falei sobre como Toninho tinha mudado na adolescência, como ele tinha começado a me olhar de um jeito diferente, como eu tentei ignorar os sinais até não poder mais. E, finalmente, a voz quase sumindo, contei o que ele fazia comigo. Os abusos que começaram quando ele tinha 16 anos e continuaram mesmo depois de adulto, mesmo depois de casado e separado, mesmo depois de velho. O terror de cada domingo, a ameaça constante, o medo que tinha virado meu companheiro de todas as horas. O rosto de Firmino foi mudando enquanto eu falava. Do ceticismo inicial à incredulidade, depois ao horror e, finalmente, a uma espécie de compreensão dolorosa. Ele conhecia Toninho desde moleque, tinham pescado juntos no açude, jogado bola na rua. Toninho era respeitado na cidade, um comerciante bem-sucedido, um homem que ajudava na igreja e fazia doações para a festa do padroeiro. Como podia ser aquele monstro que eu descrevia? Mas à medida que os detalhes surgiam, que as datas se alinhavam, que as pequenas evidências se conectavam, vi que ele começava a acreditar. Quando terminei meu relato exausta, drenada, Firmino ficou um tempo em silêncio, digerindo tudo aquilo. Depois perguntou, a voz mais gentil agora. E seu Ernesto? A senhora contou para ele? Eu podia mentir. Podia dizer que não, que nunca falei disso com ninguém até agora. Seria mais uma mentira na pilha de tantas outras. Mas algo dentro de mim já tinha se quebrado, ou talvez começado a se curar, e não consegui. Contei sobre aquele domingo, o último, quando seu Ernesto tinha presenciado Toninho me ameaçando. Como ele tinha enfrentado meu filho, como tinha descoberto a verdade. Contei sobre a promessa velada que ele fez, o canivete no bolso, as palavras duras. Mas neguei saber qualquer coisa sobre o que aconteceu depois. Disse que só soube da morte quando Zefinha veio me contar, que fiquei tão chocada quanto todos. Isso pelo menos era verdade. Firmino anotava tudo no caderninho, a testa franzida de concentração. Quando acabei, ele fechou o caderno e me olhou de um jeito diferente, não com pena, graças a Deus, mas com um tipo de respeito novo, como se estivesse vendo a mulher por trás da fachada de velhinha inofensiva pela primeira vez. Nos dias que se seguiram àquela conversa, vivi numa espécie de limbo. Não sabia o que Firmino faria com as informações que eu tinha dado, se a investigação seria reaberta, se seu Ernesto seria procurado com mais afinco. A incerteza me corroía, me deixava acordada de noite, olhando para o teto, imaginando cenários terríveis. Mas, ao mesmo tempo, sentia um tipo estranho de libertação. A verdade, ou pelo menos parte dela, tinha vindo à tona. Não precisava mais carregar sozinha o peso daquele segredo. Era como se tivesse tirado uma pedra enorme das costas, mesmo sem saber o que viria no lugar dela.
Continuei indo ao grupo das bordadeiras, agora mais abertamente. Não me importava mais com o que o povo da cidade pensava ou dizia. Já tinha passado tempo demais preocupada com aparências, com o que os outros iriam achar. Que falassem, que cochichassem quando eu passava, que inventassem histórias. Nada poderia ser pior do que o que eu já tinha vivido em silêncio. No grupo, comecei um projeto novo. Um bordado grande, ambicioso, diferente de tudo que já tinha feito. Uma tapeçaria que contava minha história através de símbolos. Uma casa com paredes de arame farpado, uma árvore com raízes profundas, um pássaro preso numa gaiola que aos poucos ia se abrindo. As outras mulheres me ajudavam, sugerindo cores, pontos, ideias. Era como se estivéssemos remendando juntas não só um pedaço de pano, mas minha própria existência esburacada. Foi Teresa quem me trouxe a notícia, numa tarde de chuva rara que tinha deixado o ar mais fresco, quase frio para o nosso padrão. Chegou com o guarda-chuva pingando, o rosto sério, um envelope na mão. Era de seu Ernesto, disse. A primeira resposta à carta que eu tinha mandado meses atrás. Meus dedos tremeram ao abrir. A letra dele, firme e clara, preenchia 2 páginas. Contava que estava doente. Um câncer avançado, desses que não dão muita chance. Os médicos falavam em meses, talvez semanas. Dizia que não se arrependia de nada do que tinha feito na vida, especialmente nos últimos anos, quando decidiu usar sua própria dor para impedir a dor dos outros. Falava de um grupo, pessoas como ele, que tinham sofrido abusos e agora se dedicavam a interromper ciclos de violência. Não entrava em detalhes sobre métodos, mas deixava claro que não era um trabalho para os fracos de coração ou para aqueles que acreditavam cegamente no sistema. E então, a parte que fez meu coração apertar. Se eu quisesse, poderia visitá-lo. Estava escondido num sítio a algumas horas de São José, um lugar isolado onde se tratava com remédios naturais, já que não podia ir a hospitais sem levantar suspeitas. Teresa conhecia o caminho, poderia me levar se eu quisesse ir. Ao final da carta, uma frase que li e reli várias vezes. Não vim para trazer justiça, Dona Francisca. Vim para trazer libertação. E no processo encontrei a minha própria. Dobrei a carta com cuidado. Guardei no bolso do vestido. Olhei para Teresa, que esperava paciente minha reação. Vou, disse simplesmente. Preciso vê-lo uma última vez. A viagem foi longa e cansativa. Teresa dirigia um fusquinha antigo por estradas de terra que serpenteavam entre morros pedregosos. O sol castigava. Mesmo com os vidros abertos, a poeira entrava e grudava na pele suada. Não falamos muito durante o trajeto. Eu estava perdida em pensamentos, relembrando tudo o que tinha acontecido nos últimos meses, como minha vida tinha mudado tão completamente. De vítima silenciosa a... O quê? Ainda não sabia definir o que eu era agora. Sobrevivente, talvez. Alguém em reconstrução. Alguém que, mesmo tardiamente, tinha encontrado voz. O sítio ficava no alto de um morro, uma casinha simples de tijolos à vista, cercada por árvores retorcidas pela seca. Um homem magro de barba grisalha nos recebeu no portão. Era o dono da propriedade, explicou Teresa, também parte do grupo. Ele nos conduziu até uma varanda nos fundos, onde seu Ernesto estava sentado numa cadeira de balanço, olhando para o horizonte. Mesmo à distância, pude ver o quanto ele tinha mudado. Estava mais magro, a pele amarelada, os cabelos quase todos brancos agora. Mas os olhos, aqueles olhos que tinham me visto de verdade desde o primeiro dia, continuavam os mesmos. Vivos, atentos, cheios de uma sabedoria difícil de nomear. Quando me viu, sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Nos deixaram a sós, 2 pessoas marcadas pela vida, finalmente frente a frente depois de tudo o que tinha acontecido. Por um longo tempo, ficamos apenas ali, em silêncio. Às vezes as palavras são desnecessárias quando 2 almas já se conhecem nas cicatrizes. Passamos a tarde toda conversando.
Ele me contou sua história completa. O abuso sofrido na infância, o silêncio forçado, os anos de raiva e confusão, a tentativa de suicídio na juventude, o encontro com outras vítimas que mudou sua perspectiva, como tinha decidido transformar sua dor em ação, buscando e ajudando pessoas em situações semelhantes. Confessou que sim, tinha matado Toninho. Não pediu perdão, porque acreditava que algumas ações estão além do perdão. Mas disse que esperava que eu encontrasse paz, que pudesse reconstruir o que ainda dava tempo de salvar. Eu ouvia, às vezes chorando, às vezes assentindo em silêncio. Não o julguei? Como poderia? Quem era eu para jogar a primeira pedra? Eu que tantas vezes tinha desejado em segredo exatamente o que ele tinha feito. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, percebi que estava na hora de partir. Seu Ernesto parecia exausto, a doença cobrando seu preço. Antes de me despedir, tirei da bolsa um pequeno bordado que tinha feito especialmente para ele. Uma paisagem simples, um rio cortando um campo verde, com um pássaro voando acima. Simbolizava o que ele tinha me ensinado, que mesmo depois das piores secas, a água sempre volta a correr, que mesmo nas gaiolas mais fechadas, há sempre a possibilidade de voo. Ele segurou o bordado nas mãos trêmulas, passou os dedos pelos pontos coloridos e então fez algo que me surpreendeu. Chorou. Não um choro desesperado, mas lágrimas silenciosas que desciam pelo rosto enrugado. Naquele momento entendi que não éramos tão diferentes. Ambos buscando redenção à nossa maneira. Ambos tentando consertar o que tinha sido quebrado, mesmo sabendo que algumas fraturas nunca se curam completamente. Me despedi com um abraço longo, sentindo os ossos frágeis dele sob a pele, o calor da febre, a respiração difícil. Sabia que provavelmente nunca mais nos veríamos, e estava em paz com isso. Meus seguidores queridos, às vezes a cura não vem como imaginamos. Às vezes ela chega por caminhos tortuosos, dolorosos, inesperados. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Juntos estamos construindo uma rede de apoio para todos que ainda lutam para encontrar sua voz. 3 anos se passaram desde aquela visita ao sítio. Estou com 90 anos agora, uma idade que nunca imaginei alcançar. Muito menos com essa sensação estranha de... Como posso chamar? Não é bem felicidade, palavra grande demais para quem carregou tanta dor. Talvez seja paz. Sim, uma paz que veio devagarinho, se instalando nos cantos da minha vida, como a luz do sol que entra pelas frestas da janela de manhã cedo. Seu Ernesto partiu poucos meses depois do nosso encontro. Teresa me contou num dia de bordado, sem muito alarde. Disse que foi tranquilo, que ele estava preparado, que morreu olhando para o céu da varanda, como se esperasse que alguma coisa viesse buscá-lo. Chorei um pouco, mas não de tristeza. Chorei de gratidão por ter conhecido alguém que me enxergou além das aparências, além do papel de velhinha inofensiva que o mundo tinha me atribuído. O delegado Firmino nunca mais tocou no assunto depois daquela nossa conversa. O caso foi oficialmente arquivado por falta de provas. A morte de Toninho registrada como crime passional não resolvido. De vez em quando, pego ele me olhando de um jeito diferente quando nos cruzamos na feira ou na missa de domingo. Um olhar que diz que ele sabe mais do que consta nos papéis oficiais, mas escolheu deixar algumas verdades em paz. Luísa se formou em psicologia e decidiu voltar para São José do Seridó, abrindo um pequeno consultório na cidade. Diz que foi inspirada pela minha história, que quer ajudar outras mulheres como eu, que sofreram caladas por tanto tempo. Meu coração se enche de um orgulho doído quando a vejo trabalhar, tão determinada, tão cheia de propósito. Como seria minha vida se tivesse tido alguém como ela para me escutar quando eu era jovem? Minha casa mudou tanto quanto eu nesses anos. As paredes, antes testemunhas silenciosas do meu sofrimento, agora são coloridas, decoradas com meus próprios bordados e com obras de outras mulheres do grupo.
o quarto dos fundos, aquele que por tanto tempo foi meu cárcere particular, virou oficialmente um ateliê de bordado. Tirei a porta, coloquei uma cortina colorida, abri uma janela maior que deixa entrar luz o dia todo. Às terças e quintas, recebo mulheres da cidade que querem aprender a bordar. Algumas vêm pelo artesanato mesmo, outras porque ouviram falar que aqui é um lugar seguro para desabafar. E é. Entre pontos crus e matizes, muitas histórias difíceis são compartilhadas, muitas lágrimas derramadas, muitos silêncios finalmente quebrados. Não sou terapeuta como Luísa, mas tenho o que talvez seja ainda mais valioso, a experiência de quem sobreviveu ao pior e ainda encontrou motivos para seguir em frente. O grupo das bordadeiras cresceu tanto que agora ocupamos uma sala inteira no centro comunitário. Teresa continua sendo nossa líder, mesmo aos 81 anos, com aquela energia que parece não ter fim. Algumas das mulheres mais jovens começaram a levar o trabalho a sério, vendendo as peças pela internet, participando de feiras em cidades maiores. Eu prefiro bordar só pro gosto mesmo, ou para dar de presente. Meu último projeto grande foi uma colcha de retalhos que juntou pedaços de tecido de diferentes fases da minha vida. Um pedaço do vestido de casamento, um retalho do uniforme escolar de Toninho, o pano de prato que usei para estancar o sangue quando Joaquim me bateu pela primeira vez, o tecido azul do vestido que usei no enterro. Cada quadrado conta uma história, cada ponto costurado representa uma ferida que, se não cicatrizou completamente, ao menos parou de sangrar. Outro dia, estava sentada na varanda tomando meu café, quando vi uma moça jovem parada no portão parecendo hesitante. Convidei para entrar, ofereci água, perguntei se podia ajudar em alguma coisa. Ela tinha ouvido falar de mim, disse. Estava passando por uma situação difícil em casa. O marido violento, os filhos pequenos testemunhando tudo, a família fingindo não ver. Queria saber como eu tinha conseguido sair, como tinha encontrado coragem depois de tanto tempo calada. Fiquei ali, olhando para aquela menina que podia ser minha neta, vendo nela o mesmo medo que me consumiu por décadas, e senti algo forte crescer dentro do peito. Não era mais só a minha história, tinha virado algo maior, algo que podia ajudar outras pessoas. Contei o que pude, sem entrar em detalhes sórdidos, mas sem diminuir a gravidade do que vivi. Falei sobre o grupo das bordadeiras, sobre Luísa e seu trabalho, sobre os recursos que hoje existem e que na minha época nem sonhávamos. Dei o telefone do centro de apoio que tinha sido criado na cidade vizinha, o contato da advogada que trabalhava com casos de violência doméstica. Quando ela foi embora, parecia um pouquinho mais forte, um pouquinho menos sozinha. Depois disso, outras vieram. Algumas mandadas por Luísa, outras que ouviram falar através do boca a boca que existe uma senhora de idade na Rua dos Ipês que não tem medo de falar sobre o que ninguém quer ouvir. Minha casa, que por tanto tempo foi uma prisão, agora é um refúgio. Não só para mim, mas para quem precisa de um lugar seguro para respirar, para pensar, para juntar coragem. No meu aniversário de 90 anos, recebi uma surpresa que nunca vou esquecer. Luísa e Teresa organizaram uma festa no quintal de casa. Nada muito grande, só as pessoas mais próximas, as mulheres do grupo de bordado, alguns vizinhos. Tinha bolos, salgadinhos, até um sanfoneiro tocando forró baixinho para não incomodar os ouvidos desta véia. Em determinado momento, Teresa pediu a atenção de todos e entregou um pacote nas minhas mãos. Era um álbum grosso, encadernado em couro, com meu nome gravado na capa. Dentro, havia fotos minhas ao longo desses últimos anos. No grupo das bordadeiras, ensinando as mais jovens, no meu ateliê trabalhando em projetos, na feira vendendo as peças. Junto de cada foto, um pequeno texto escrito por diferentes pessoas contando como eu tinha impactado suas vidas. Como minha coragem de finalmente falar tinha dado força a elas para fazer o mesmo. Como o meu exemplo de recomeço tardio tinha inspirado tantas a não desistir. Na última página, um espaço em branco com uma frase escrita por Luísa.
para quando você estiver pronta para deixar seu legado completo. Entendi na hora o que ela queria dizer. Era um convite para registrar minha história inteira, sem cortes, sem censura, para que ficasse como testemunho depois que eu partisse. Não apenas como denúncia do horror que vivi, mas como prova de que é possível sobreviver, de que é possível reconstruir, de que é possível encontrar dignidade mesmo depois das piores violações. Olhei ao redor para todas aquelas mulheres que agora faziam parte da minha vida, que me olhavam com respeito e afeto genuínos, e decidi que sim. Era hora de deixar o registro completo, não por vingança ou amargura, mas como um farol para outras mulheres perdidas na escuridão que eu conheci tão bem. Comecei a gravar meus relatos num gravador velho que Luísa me arranjou. Todos os dias, depois do almoço, sento no ateliê, ligo o aparelho e falo um pouco. Conto tudo desde o começo, sem poupar detalhes, mas também sem me afundar na raiva ou no ressentimento. É estranho como o tempo muda nossa relação com as feridas. Hoje consigo falar de Toninho sem que meu coração dispare de medo, sem que o corpo trave em pânico. Não é que tenha perdoado. Algumas coisas estão além do perdão, como seu Ernesto dizia. É mais como se tivesse feito as pazes com aquela parte da minha história, aceitando que ela faz parte de quem sou, mas não me define completamente. Nas gravações, também falo sobre Joaquim, sobre como a omissão dele foi uma forma de violência tão cruel quanto os abusos diretos de Toninho. Sobre como o silêncio dos que sabiam e nada fizeram permitiu que aquele inferno se estendesse por décadas. Falo sobre seu Ernesto, sobre sua justiça brutal e definitiva, sem glorificar a violência, mas sem condenar um homem que fez o que a sociedade inteira se recusou a fazer por mim. E falo sobre mim mesma, sobre a mulher que fui, a que me tornei, a que ainda estou me tornando nesse finalzinho de vida. Luísa diz que vai transformar essas gravações num livro depois que eu partir, que vai garantir que minha voz continue sendo ouvida, que minha experiência continue ajudando outras mulheres a encontrar sua própria libertação. Não sei se isso vai acontecer, se alguém vai se interessar pela história de uma velha do interior do Rio Grande do Norte. Mas gosto da ideia de que algo de mim vai permanecer, que meu sofrimento não terá sido em vão. Olhando para trás agora, para os 90 anos que vivi neste mundo, vejo mais claramente os padrões, as conexões, as escolhas e não escolhas que desenharam minha existência. Vejo como os silêncios impostos às mulheres da minha geração criaram um terreno fértil para todo tipo de abuso. Como a ideia de família perfeita, de aparências a serem mantidas a qualquer custo, permitiu que monstros se escondessem atrás de sorrisos em fotos de domingo. Vejo como a religião, que deveria ter sido fonte de conforto e esperança, foi usada como instrumento de controle e submissão. É sua cruz, me diziam. Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Hoje sei que não era Deus quem me sobrecarregava. Eram homens, com seus desejos perversos e seu poder desmedido. Mas também vejo beleza onde antes só enxergava devastação. Vejo as pequenas rebeldias que mantiveram acesa a chama da minha humanidade, mesmo nos dias mais escuros. O caderno de receitas onde codifiquei minha dor. As orações sussurradas pedindo força, não resignação. As flores que teimava em plantar no quintal, como uma afirmação silenciosa de que algo em mim ainda acreditava na vida. Vejo as mulheres que se reuniram ao meu redor nestes últimos anos, cada uma com sua história de resistência, cada uma carregando suas próprias cicatrizes com dignidade. E vejo, acima de tudo, que nunca é tarde demais. Que mesmo aos 87 anos, encurvada pelo tempo e pelas dores, ainda era possível encontrar um novo caminho, uma nova voz, uma nova forma de existir no mundo. Esta manhã, acordei antes do sol nascer. Vesti minha roupa mais confortável, preparei um café forte como gosto e saí para sentar na varanda. Vi o dia clarear lentamente
as cores surgindo aos poucos na paisagem árida do sertão. Percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo ao ouvir o portão ranger. Não me encolhia ao som de passos se aproximando. Não tremia ao pensar no que poderia acontecer a seguir. A jabuticabeira que Toninho plantou finalmente morreu, como eu sabia que aconteceria depois daqueles golpes que dei no tronco. Em seu lugar, plantei um pé de girassol que cresce forte e determinado, virando a face para o sol todos os dias como se quisesse absorver cada gota de luz possível. Me identifico com essa planta agora. Depois de tanto tempo nas sombras, também estou aprendendo a me virar para o sol, a buscar o calor, a crescer na direção da luz. Não sei quanto tempo mais tenho neste mundo. Aos 90, cada dia é um presente inesperado. Mas sei que quando chegar minha hora, partirei diferente de como vivi a maior parte da vida. Não como uma vítima silenciada, não como uma sombra de mim mesma, não como uma mulher que nunca pôde ser plenamente. Partirei como alguém que, mesmo tardiamente, encontrou sua voz e a usou não apenas para contar sua própria história, mas para ajudar outras a encontrarem a coragem de contar as suas. E isso, meus queridos, é uma vitória que ninguém jamais poderá tirar de mim. Obrigada por me acompanharem até aqui, por ouvirem uma história que por tanto tempo ficou presa na garganta. Se este canal e estes vídeos ajudaram você de alguma forma, peço que deixe seu depoimento nos comentários. E mais importante, se você conhece alguém que está vivendo seu próprio silêncio forçado, compartilhe esta história com ela. Às vezes, tudo o que precisamos para dar o primeiro passo em direção à liberdade é saber que não estamos sozinhos na escuridão.